Tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos, Ana Beatriz, Guilherme, Marcela, Marco Aurélio, Carolina, Thaís, boa tarde, Yasmin, Walter, boa tarde, Marco. Um grande prazer encontrá-los nessa tarde de hoje, dentro do Congresso Internacional sobre Novos Desafios de Direitos Humanos, realizado pelo Laboratório de Direitos Humanos, Universidade Federal de Uberlândia e Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. Nesta tarde de hoje, eu serei o moderador do painel 11, intitulado Os Direitos Humanos em Tempos de Pandemia. Um painel que possui temas palpitantes que vão do direito à saúde, direito à educação, passando por teoria dos sistemas e responsabilidade internacional por violações de direitos humanos. Com relação à nossa metodologia, nós teremos 10 minutos de tempo para a apresentação de cada um dos trabalhos e, ao final da apresentação de todos, nós iremos iniciar um debate para que possamos refletir de maneira mais aprofundada cada um dos temas. E espero seja a melhor parte, né, em que poderemos trocar informações e conhecimentos. Queria agradecer o Fabiano Fernando, nosso anfitrião, e parabenizar todos os membros do Laboratório de Direitos Humanos pelo excelente congresso que está se realizando. Boas-vindas a todos. Espero que tenhamos uma tarde proveitosa. Já está gravando, né, Fabiano? Tu queres pedir a palavra ou já podemos partir para o início? Sim, doutor, está gravando. Obrigado pelas palavras, o Ribeiro Júnior agradece. E boa sorte aos autores. E pode iniciar. Perfeito. Então, iniciando o nosso painel 11 com o tema A Teoria dos Sistemas Sociais e a necessária adequação do direito à educação em contexto pandêmico, de autoria de Jefferson Antônio Fernandes Bacelar e Yasmin Salles Silva Cardoso. Muito bem-vindo, Yasmin. Boa tarde a todos. Boa tarde. O Jefferson é um professor muito querido, tenho muita admiração e carinho por ele. E você agora tem a palavra por 10 minutos. Bem-vinda, Yasmin. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Esse artigo é em coautoria com o professor Jefferson Bacelar. A gente está aqui representando a Universidade da Amazônia e o mestrado em Direitos Fundamentais da mesma. Bom, eu me chamo Yasmin Salles, eu sou mestranda em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia, UNAMA, e também sou bolsista CAPES, na linha de pesquisa Sistema de Proteção Jurídica dos Direitos Fundamentais. Esse artigo é intitulado A Teoria dos Sistemas Sociais e a necessária adequação do direito à educação em contexto pandêmico. Pois bem, o nosso artigo tem como objetivo analisar os desafios surgidos ao pleno exercício do direito fundamental à educação no contexto da pandemia do Covid-19, abordando as necessárias adaptações que foram impostas pelas medidas restritivas, em especial a quarentena e o distanciamento social. Como fundamentação teórica, a gente traz aqui a teoria dos sistemas sociais do Niklas Luhmann, que oferece elementos capazes de indicar caminhos possíveis em contexto de excepcionalidade, imprevisibilidade que foi imposto pela pandemia, para adaptar esse novo normal, vamos dizer assim, no contexto da educação, do sistema educacional brasileiro. Bom, o nosso principal objetivo com o artigo é demonstrar, ao final, como a teoria dos sistemas sociais ela pode auxiliar fundamentalmente na manutenção, garantia e ampliação ao pleno acesso ao direito à educação em situações imprevisíveis, como a pandemia do Covid-19, em especial que a gente vivenciou desde o ano passado, em 2020, né? E a modalidade de pesquisa do nosso artigo é essencialmente biográfico, amparando-se, sim, também no modelo descritivo. Pois bem, agora, adentrando um pouco no nosso artigo, a gente inicia ele falando só um pouco, introduzindo um pouco o leitor do que seria essa teoria dos sistemas sociais do Niklas Luhmann. Em forma bem simples, assim, a gente pode dizer que é uma teoria que é necessário dominar seus principais pontos-chave, né? A teoria dos sistemas sociais do Niklas Luhmann tem os pontos-chave
dela. E quais seriam esses? Seriam que a sociologia como algo diferente do direito, ele coloca a sociologia como algo diferente do direito, a comunicação, que é um ponto-chave, a comunicação, na teoria dele, entre os sistemas, e a complexidade e contingência que esse contexto significa, as diferentes possibilidades existentes sobre o mesmo fato. Ou seja, tudo que é de um jeito também pode ser de outro. Então, nada é estático. E isso também a gente vai desenvolver desse caráter de excepcionalidade que foi imposto pela pandemia. Então, veja, a gente pegou uma teoria bastante conhecida, principalmente na área da filosofia, de um autor considerado por muitos uma teoria bem complexa, porque ela vai da sociologia para a filosofia, para o direito, e a gente propôs nesse artigo como que a teoria dele poderia explicar a efetividade de um direito social tão importante, tão fundamental como o direito à educação, num caráter de excepcionalidade, como foi imposto pela pandemia. Então, aqui a gente já inicia essa proposta, falando assim que o direito possui uma função especializada, que seria a estabilização das expectativas normativas através da regularização da generalização temporal. Então, objetivo e social para que seja possível enfrentar os anseios da vida cotidiana. Então, outra importante característica seria que a teoria dos sistemas, ela trata de uma teoria evolucionista. Ela é uma teoria evolucionista. Então, a partir da conjunção envolvendo o subsistema, o direito, os atores jurídicos teriam que ser preparados para uma sociedade complexa, que é a sociedade contemporânea que o autor desenvolve. Então, em consequência disso, é necessário, juntamente, adentrar a concretização, a adaptação de diversos direitos sociais, como o direito à educação, visto que no contexto de pandemia do Covid-19, que o mundo enfrenta ainda, né, ainda estamos em pandemia, esse direito tem cada vez mais se adaptar a essas mudanças provocadas, encontrar formas, mecanismos de evoluir e a se adequar a essa realidade global. Então, o direito à educação como sendo pertencente ao sistema jurídico, subsistema direito, que é proposto pela essa teoria, ele deve sim procurar se adequar às demandas sociais e, consequentemente, né, se manter eficaz. Portanto, é fundamental que, em contextura pandêmica, que os direitos de educação cada vez mais se encontrem formas de evoluir e se adaptar. Então, é fundamental que o direito de educação evolua, propondo mecanismos que possam torná-la eficaz em termos excepcionais, como o da pandemia, nos quais se põe distanciamentos sociais, suas modalidades como a de ensino remoto, IED, e com melhores alternativas se mostram para tentar fazer com que esses direitos se tornem eficazes. Então, continuando, a gente traz aqui que essa teoria do Núcleos Numa, quando ela propõe que o direito, como subsistema, ele tem que se adequar aos anseios sociais, tem que se adequar às expectativas que as pessoas trazem, e também traz uma característica de uma teoria evolucionista, ela nos propõe que o direito não pode estar estático, ele precisa estar se adequando às novas realidades. E nisso, para fazer com que direitos fundamentais, sociais, como o direito à educação, se tornem eficazes, que ele encontre mecanismos de evoluir e se adequar a essas diferentes realidades, principalmente que a gente está enfrentando desde o final de 2019. Então, aqui é uma forma bem global, bem direta do que foi nosso artigo. Eu espero ter me tornado clara aqui para vocês. A nossa proposta foi trazer como que uma teoria que nunca tem essa visão ainda de um direito em específico como o direito à educação, ela pode sim se tornar um mecanismo, uma forma de estudar e se analisar essa evolução que o direito à educação e outros direitos têm que ter para se tornar eficaz em momentos de diversidades, em momentos novos, de desafios mundiais, como foi imposto pela pandemia de Covid-19. Aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo a oportunidade, agradecendo ao Ju, ao professor Jé, propor esse amigo, vindo. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Yasmin. Dou boas-vindas ao professor Jefferson, uma honra revê-lo. Professor, satisfação. Prazer também, Alexandre, uma honra. Obrigado. Parabéns, Yasmin. Falar de um tema tão difícil, né, em 10 minutos é desafiador, mas você foi muito clara e didática, falando de Luma e o direito fundamental à educação. Muito obrigado. Passaremos agora à pesquisa do Ricardo Cotrim Chacur e Marco Aurélio Moura dos Santos, da Universidade do Porto,
e Universidade de São Paulo, intitulado A Possibilidade de Responsabilização das Autoridades Brasileiras perante o Tribunal Penal Internacional pela política de enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Bem-vindos, a palavra está com vocês. Obrigado, Alexandre. Cumprimento a todos os presentes, os participantes. Cumprimento o meu colega, amigo e professor Marco Aurélio. Meu nome é Ricardo, eu sou doutorando em Direito na Universidade do Porto e escrevo esse artigo em coautoria com o meu também colega e amigo, professor Marco Aurélio, que é doutorando lá na USP, né, na Universidade de São Paulo. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente fez uma apresentação apenas para poder, né, facilitar o desenvolvimento do nosso artigo. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Bom, o título do nosso artigo é A Possibilidade de Responsabilização das Autoridades Brasileiras perante o Tribunal Penal Internacional pela política de enfrentamento da Covid-19 no Brasil. O que nos motivou a investigar sobre esse assunto foram a quantidade de óbitos, né, que nós temos no Brasil até o momento, são mais de 548 mil, ou seja, 500 mil de vidas brasileiras perdidas para a pandemia. A conduta do governo federal, das autoridades, né, competentes para a tomada de decisão no enfrentamento da Covid e que estão sendo investigados pela CPI do Senado, e também a utilização do termo genocida, né, pela mídia, que foi algo que tanto eu como o professor Marco Aurélio, os nossos alunos nos indagavam, né, e aí, cometeu crime de genocídio? Sim, não, e isso a gente conversando, a gente acabou decidindo, então, fazer essa pesquisa para poder responder essa pergunta, né? Bom, portanto, o objetivo da nossa investigação foi responder se existe ou não a possibilidade das autoridades brasileiras responderem por crimes tipificados no Estatuto de Roma perante o Tribunal Penal Internacional pelas ações ou omissões no enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19 no Brasil. Bom, o desenvolvimento da nossa investigação, ela passou por essas 6 perguntas, né? Então, se o Brasil é membro do TPI, quais foram as ações ou omissões das autoridades brasileiras no enfrentamento da pandemia, se as condutas, né, das autoridades contrariaram as recomendações da OMS, de especialistas em epidemiologia do Brasil e no mundo, quais foram as consequências decorrentes das ações e omissões do governo federal, e as condutas das autoridades brasileiras envolvidas, se elas encontram tipificação ou enquadramento em algum dos crimes tipificados no Estatuto de Roma. E, por fim, a conclusão final, se é ou não é possível que as autoridades brasileiras respondam pelas suas ações ou omissões perante o TPI. Bom, respondendo à primeira questão, o Brasil é membro do TPI? Sim. O Brasil já ratificou o Estatuto de Roma lá em 2002, pelo Decreto 4.388, reconhece a submissão ao tribunal, conforme o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Em relação às ações e omissões das autoridades federais brasileiras no enfrentamento da pandemia no Brasil, a gente fez aqui uma relação, né? Vou dar destaque para algumas, porque o tempo não nos dá, não há tempo para a gente poder falar de cada uma delas pormenorizadamente, mas desde o discurso negacionista, né, das autoridades, mesmo quando o país já sabia de antemão que existia uma pandemia, que outros países estavam enfrentando já problemas e crise sanitária e na saúde, desaprovação pública, né, tanto do presidente como de outras autoridades, das medidas de distanciamento social, a promoção de medicamentos sem eficácia comprovada, né, como no caso da cloroquina, isso passa pela tentativa de mudar a bula, né, da cloroquina, a demora injustificada na aquisição de vacinas contra a doença, a promoção de atos públicos e manifestações políticas sem uso de máscara, provocando aglomerações, a demora na resposta à falta de oxigênio no estado do Amazonas, que deu toda aquela crise, né, a demissão de ministros da saúde que não estavam alinhados ao discurso do presidente, mas estavam alinhados às recomendações do OMS,
a demora na definição de um plano de imunização, que causou uma demora no início da vacinação no Brasil, e uma dificuldade do Brasil, muitas vezes, de adquirir insumos para a produção da Coronavac e também da vacina produzida pela Fiocruz, por conta, né, de ofensas ao governo chinês, ofensas essas produzidas por autoridades brasileiras. Bom, em relação às condutas, se elas contrariaram ou não as recomendações do OMS, sim, elas contrariaram, né, conforme a gente viu anteriormente, pela relação que eu passei. Em relação às consequências, né, causadas por essas ações e omissões do governo federal, nós tivemos uma crise de oxigênio em Manaus, que foi causada, inclusive, por uma demora de ação do governo, quando o governo já tinha ciência. Isso, inclusive, tem sido, né, objeto de investigação na CPI. A vacinação tardia e lenta da população, causada por vários obstáculos, né, causados pelo governo federal brasileiro, as dificuldades na aquisição de insumos e, como consequência mais direta, posso destacar o próprio número altíssimo de óbitos que o Brasil teve, né, até o presente momento, 500 mil de brasileiros, né, decorrente aí de uma série de omissões e de ações do próprio governo no enfrentamento da Covid-19. Bom, com isso eu passo, então, a palavra para o meu colega, o meu amigo, professor Marco Aurélio, para que ele dê continuidade na apresentação. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à organização do Iberajur, nosso mediador, Ricardo, todos que estão aqui presentes. Eu vou seguir aqui falando sobre a questão da tipificação dos crimes e o enquadramento dessas condutas, mais especificamente das omissões no enfrentamento à pandemia, né? De forma mais simples e mais direta, a questão dos crimes contra a humanidade tem mais proximidade às condutas e às omissões cometidas aí pelo governo federal. Então, a gente pode entender como crime contra a humanidade, definido no Estatuto de Roma, um ataque generalizado, lembrando que isso pode ser uma ação omissiva, né, ou sistemático contra a população civil. O Estatuto de Roma define ataque generalizado à população civil como aquele de acordo com uma política de Estado ou uma organização que tende a praticar atos tendo em vista a sua persecução política. E a questão da pandemia, de forma desastrosa, está aqui na linha K, né, dos crimes contra a humanidade. São outros atos desumanos que causem intencionalmente qualquer sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física e mental dessa população civil. Então, esse enquadramento ele é mais simples do que a questão do genocídio, né? Muito embora a mídia e as narrativas demonstrem uma questão de enquadramento de um ato genocida, em especial pelo presidente do Brasil, não há uma demonstração de uma intenção específica, mesmo no combate, mesmo nas ações desastrosas do governo federal no enfrentamento à pandemia. Lógico, pode haver, eventualmente, um ataque contra um grupo, né, nacional, étnico, religioso, como a definição do genocídio coloca, mas ainda não está demonstrada essa intenção específica. O enquadramento dos crimes contra a humanidade, eles se aproximam mais a esse tipo de conduta omissiva do presidente da República e também de todo o governo federal no que se refere ao enfrentamento à pandemia. Tá? Então, colocar a população civil nesse sofrimento causado por essas omissões específicas do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia é, sim, um crime contra a humanidade classificado como qualquer ato desumano que atente contra essa integridade física que causa grande sofrimento à população. É um ataque sistemático e generalizado? Sim, né? Por essa conduta omissiva dolosa. Então, esse enquadramento está bem especificado. É possível, sim, as autoridades brasileiras serem responsabilizadas no Tribunal Penal Internacional? Com certeza. Embora nós temos uma questão da complementaridade, né? O Tribunal Penal Internacional age em complementação à soberania de jurisdição dos Estados. Né? Então, o Brasil, como signatário, só levará esse caso haja alguma omissão, né, alguma negativa de jurisdição desse caso aqui no Brasil, ou que isso realmente seja uma investigação iniciada
pelo escritório do procurador ou da procuradoria do TPI, e aí o Brasil abdique inicialmente dessa jurisdição inicial, porque a jurisdição inicial é sempre dos estados, né? Os crimes contra a humanidade, os genocídios, os crimes de guerra acontecem no território dos estados. No caso do Brasil, nós ainda podemos ter, além das repercussões relacionadas à responsabilidade individual, né, que é o que se busca no TPI, uma responsabilidade em algumas cortes internacionais, como cortes de violações de direitos humanos. Mas aí nós teríamos o Estado brasileiro, representado por ato dessas autoridades, se responsabilizando por uma violação, uma questão de violação ao direito à vida, né? Então, é possível entender que há uma hipótese em que pode levar à responsabilização das autoridades brasileiras no enfrentamento à pandemia, no que se refere a crimes contra a humanidade. Relacionado ao genocídio, por conta da tipificação muito específica do crime, nós ainda não temos demonstrado a questão da intenção, o dolosus specialis em provocar algum tipo de extermínio motivado por pertencimento a grupo nacional, religioso, étnico, embora nós tenhamos alguma denúncia relacionada a indígenas, né, omissões relacionadas ao enfrentamento, ou medidas para a prevenção dos efeitos da pandemia relacionada aos indígenas no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, professores Ricardo, Marco. Tema maravilhoso, um trabalho espetacular, à altura, né, dos pesquisadores que vocês são. E, ao final, depois eu vou querer fazer uma reflexão com um paralelo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só queria pedir uma gentileza aos professores, em respeito à Lei de Direitos Autorais, eu queria bater uma foto de um slide de vocês, se pudessem voltar, que é o slide que fala das ações e omissões. Eu achei uma síntese muito interessante. Eu poderia? Está sem áudio, professor. Pode sim, deixa eu só colocar aqui na tela esse daqui, esse slide? Isso. Opa, calma aí. Pronto. Maravilha. Pronto, já bati o print aqui. Obrigado, professores. Imagina. Satisfação. Eu que agradeço, Alexandre. Dando continuidade ao nosso painel, vamos agora para o trabalho da pesquisadora Carolina Piovesan Alfier, intitulado Covid-19. É possível garantir o direito fundamental à educação no ensino fundamental público no Brasil, em situações de exceção, por meio da educação à distância? Da Faculdade de Direito de Vitória. Carolina, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada. Queria dar boa tarde a todas e a todos, agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês a alegria de apresentar meu trabalho aqui. Eu sou mestranda da Faculdade de Direito de Vitória, e esse nosso trabalho trata exatamente de analisar a educação à distância, se essa educação à distância pode ser considerada uma forma de efetivação de direito à educação, especificamente no ensino fundamental público, nesse contexto da pandemia da Covid-19. Eu vou mudar um pouquinho a minha introdução, porque eu achei interessante como o meu artigo pode fazer um link com o artigo da Yasmin e do professor Jefferson, porque quando eles trouxeram o Luhmann aqui no começo, né, eles falaram de mecanismos de evolução do direito, de adequação do direito às novas realidades, e realmente a educação à distância poderia ser considerada como uma evolução do direito, né, como um mecanismo nesse contexto da Covid-19. No entanto, esse nosso trabalho vai mostrar que mesmo quando o direito tenta utilizar esses mecanismos de evolução, muitas vezes nós encontramos barreiras em questões estruturais, né, em questões da realidade, principalmente aqui no Brasil. Então, nós sabemos que ano passado, né, a Covid-19, a disseminação, a lotação de hospitais e UTIs, fez com que os estados adotassem medidas de fechamento de comércio e, inclusive,
das escolas, né? Nós não tivemos nenhuma diretriz específica do MEC quanto ao fechamento, ou quanto o que os estados fariam depois das escolas fechadas, né? Como que seriam as aulas. Então, cada estado, cada município adotou a diretriz que achou mais interessante para a sua situação. E com o fechamento das escolas, uma das tentativas de manutenção das aulas, vamos lembrar que a gente está falando do ensino fundamental público, né? Que é o ensino do 1º ao 9º ano, dos 6 aos 14 anos. E uma das tentativas de manutenção das aulas foi exatamente a adoção da educação à distância. Né? No nosso trabalho, a gente trata um pouquinho, primeiro, né, do direito à educação, claro, como esse direito é importante, assegurado pela Constituição Federal, regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases. E, para falar da Lei de Diretrizes e Bases, ela prevê realmente a situação, a educação à distância, mesmo, claro, sendo uma lei de 96. No entanto, para o ensino fundamental, a regra é o ensino presencial. A Lei de Diretrizes e Bases, ela admite o uso da educação à distância em situações de emergência, que a gente poderia caracterizar como o caso da Covid-19. Então, a gente poderia falar que a educação à distância está amparada pela Lei de Diretrizes e Bases, a utilização da educação à distância. E essa EAD, ela é regulamentada pelo Decreto 9.057 de 2007, que conceitua a educação à distância como uma espécie educacional em que os alunos e professores eles estão separados, né, física e temporalmente, e por isso faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, né, Tecnologias de Informação e Comunicação, para o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. Então, baseados nesse conceito, né, principalmente na questão prática da utilização das tecnologias de informação e comunicação, nós levantamos alguns dados para pensarmos se a realidade de acesso à tecnologia no Brasil comportaria a educação à distância para que essa espécie educacional conseguisse assegurar o direito à educação. Né? Então, eu vou trazer alguns dados. Aqui, vamos lembrar que, além de regulamentar a educação à distância, o decreto de 2007, ele prevê especificamente que essa educação à distância, ela deve ser prestada em condições de acesso, né? Então, o acesso é essencial nos espaços e nos meios utilizados para sua promoção. Então, na última pesquisa de domicílios, na última PNAD feita pelo IBGE em 2018, nós vimos que, no Brasil, aproximadamente 56% dos domicílios não possuem nenhum computador, nenhum tablet. Né? Em algumas regiões, como no norte, por exemplo, 71% dos domicílios não possuem nenhum desses aparelhos, e a situação a pior, né, seria no Maranhão, onde 96% dos domicílios não possuem nenhum tablet, nenhum computador. Né? Essa situação pessimista, digamos assim, ela se inverte no caso do acesso à internet. O acesso à internet ele está mais disseminado no Brasil, né? Alguns dados mostram que 79% aproximadamente dos domicílios e 83% das pessoas têm acesso à internet. No entanto, já na zona rural, isso ainda é muito restrito. Na zona rural, esse número cai para aproximadamente 50% dos domicílios e 53% dos moradores. Então, nós verificamos assim uma dificuldade, né, tanto de utilização de computador, de tablet, por um lado, e mesmo com o maior acesso à internet, essa internet ainda não chega a todos os municípios, principalmente na zona rural. Né? Então, como essa educação à distância seria efetivada? Nós poderíamos pensar no celular. O celular realmente ele está mais disseminado, né? Essa PNAD de 2018 fala que mais ou menos 93%, em 93% das residências existe pelo menos um celular. Como ela é de 2018, a gente acredita que até esse número tem aumentado hoje, né? Embora a gente não tenha dados do IBGE. Então, a gente pode pensar o seguinte, que para uma transmissão de conteúdo, seria possível, né, apesar de todas as dificuldades de acesso à internet em zona rural, de não ser realmente o aparelho ideal, né, de nós precisarmos provavelmente de mais de um aparelho, porque em uma casa que tem mais de um aluno, né, seria possível a transmissão de conteúdo através do celular?
seria possível. No entanto, nós vamos pensar na efetividade do direito à educação, né? No final do artigo, após a gente analisar esses dados, a gente começa a falar exatamente sobre o que seria esse direito à educação. É somente a transmissão de conteúdo? Então, a mera transmissão de conteúdo pelo celular, ela garante a efetividade do direito à educação? Ou será que a gente pode falar de direito à educação como uma coisa mais ampla? E a nossa consideração é exatamente que o direito à educação não pode ser diminuído, né, a apenas a transmissão de conteúdo. Que o direito à educação envolve uma série de habilidades, né, que envolvem o relacionamento entre o professor e o aluno e também entre os alunos. Então, o desenvolvimento de habilidades como relacionamento, interação, solução de conflitos, todas essas necessárias à formação integral do cidadão. Então, nós concluímos ao final que não é possível garantir a efetivação do real direito fundamental à educação através da EAD, apesar dela estar amparada legalmente, seja por questões estruturais, né, ausência de internet na zona rural, ausência de computadores de tablet, insuficiência do celular, seja porque esse sistema de transmissão de conteúdo não é suficiente para a garantia do direito à educação como um direito que proporciona uma formação integral do cidadão. Eu agradeço novamente, permaneço à disposição. Como os colegas, sei que é difícil a gente falar do artigo todo, de toda a pesquisa em 10 minutos, mas mesmo assim, acredito que os principais pontos estejam esclarecidos aqui, e agradeço novamente. Muito obrigado, Carolina, pela brilhante exposição, um tema riquíssimo, um trabalho igualmente profundo. Dando prosseguimento, eu acredito que o nosso irmão do Chile não compareceu. Rodrigo, se estiver presente, avise, que seria o próximo a apresentar. Com isso, nós pulamos, né, e vamos para o último trabalho, de autoria da Marcela Bittencourt Brey, da Universidade de São Paulo, intitulado IASES e Covid-19. Colocando a fragilidade no centro da reflexão. Muito bem-vinda, Marcela, um prazer estar com você, a palavra é toda sua. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Acho que essa frase, né, foi a mais falada aí, tem sido a mais falada ao longo da pandemia, mas vamos lá, né? Eu agradeço muito a oportunidade e, como a colega Carolina falou, é um desafio sintetizar em 10 minutos, mas eu farei aqui, acredito que não teremos problemas, tá? Então, a presente reflexão, esse artigo é uma reflexão, tá? Coloca aqui IASES e Covid-19, né, como o professor muito bem falou, recolocando a fragilidade no centro da reflexão. Antes de nós realmente falarmos as vulnerabilidades, o que a pandemia tem ocasionado nesse grupo étnico minoritário, é interessante nós conhecermos, né, quem são os IASES, né? Então, assim, os IASES, eles são uma minoria étnica religiosa, tá? Que eles estavam concentrados em maior parte no norte do Iraque, na região ali, nas proximidades de Nínive. E a vida desse grupo étnico minoritário teve um ponto essencial de mudança. Qual foi? O momento de estabelecimento do califado do Estado Islâmico, nos anos ali de 2014 a 2016. Tá? Então, essa minoria étnica religiosa é vítima sofreu, né, além de perseguição religiosa e dentre outras tantas violências, como as mulheres, escravidão sexual, tráfico de mulheres e meninas, mas eles foram vítimas de genocídio. Então, o que aconteceu com essa minoria étnica religiosa? Eles foram obrigados a se deslocarem, né? Os sobreviventes ali, muitos ficaram aprisionados, muitos conseguiram fugir, mas o que acontece é que boa parte, né, dos IASES, que aqui é o trabalho, traz o centro da reflexão, é a condição de saúde desses IASES que foram obrigados a se deslocarem e que foram, né, atualmente, estão vivendo em campos de deslocados. Tá? Então, hoje, o maior destaque da figura que a gente conhece bastante é Nadia Murad, porque ela foi uma escrava sexual. Ela ficou sob o cativeiro do Estado Islâmico por um período, conseguiu fugir, e hoje ela é uma grande ativista em prol, né, do seu grupo e em prol também da punição dos membros do Estado Islâmico.
Então, assim, como eu posso dizer, ela foi vítima de escravidão sexual e sobrevivente de genocídio, de tráfico de seres humanos, né, pelo Estado Islâmico. O que aconteceu? Esses yazidis, como eu falei, né, que aprenderam a conviver, né, em campos de deslocados, eles testemunharam escravidão sexual, genocídio, tráfico de seres humanos, treinamento de meninos na militância armada do Estado Islâmico, dentre outras ações do grupo. E eles tiveram que também testemunhar a prisão de seus familiares e amigos. Então, esse artigo aqui, a minha proposta é a reflexão, como eu falei, que são as condições de saúde dos yazidis na pandemia. Eu me baseei num artigo que utilizou uma metodologia qualitativa, tá? Esse artigo, ele foi apresentado, na verdade, esse estudo, ele foi apresentado aqui pelo centro aqui, só um minutinho, Instituto de Psicoterapia e Psicotraumatologia da Universidade de Duqok, Iraque, e em parceria com o Instituto do Estudo Transcultural de Ciências da Saúde da Universidade de Baden-Württemberg. E aí, essas entrevistas, elas foram colhidas em campo a partir de outubro de 2019, antes da pandemia, mas sofreu adaptação por meio de novas entrevistas realizadas a partir de abril de 2020, ou seja, já no momento da pandemia. E aí, com esses estudos, essas entrevistas, né, com refugiados, a fim de investigar realmente os impactos psicológicos nesses yazidis sobreviventes, observou que essa minoria, ela vive atualmente uma condição de fragilidade elevada. Por quê? Essas vítimas, elas já eram obrigadas a tentar, a seguirem as suas próprias vidas, né? Porque vocês parem e imaginem, essas pessoas foram obrigadas a se deslocar, então elas tiveram que conviver com a perda de suas propriedades, de seus bens, a atividade era essencialmente agrícola ali, tiveram que conviver com a perda de familiares, entes queridos, muitos ainda não sabem o paradeiro de esposas, de cunhadas, de primas, enfim, porque ainda estima-se que ainda tem mais de 3.200 meninas e mulheres desaparecidas. Então, o que acontece? Essa minoria já estava fragilizada, tentando readaptar as novas condições em campos, e aí veio a pandemia. No momento da pandemia, o que aconteceu? Identificou que a exposição dos yazidis, eles estão, então, num sofrimento psicológico contínuo, e o estudo apontou uma possibilidade de aumento de taxas de suicídio. E aí, realmente, nesse ano, aconteceram 10 suicídios em campos, né? E foi muito bem apontado por essa ativista Nadia Murad, porque ela mesmo falou que os yazidis eles precisavam de um retorno seguro para os seus lares, de emprego e realmente de saúde, né? A Acnur tomou algumas medidas, me baseei também, a reflexão se baseou também num relatório da Acnur, realizado no início desse ano, e esse relatório, de 28 de janeiro de 2021, estima-se que desde 2014 até 31 de dezembro de 2020, não somente yazidis, mas em virtude das ações promovidas pelo Estado Islâmico, 1.224.108 pessoas se deslocaram internamente. Então, é um número super elevado. E dentro desse estudo, a Acnur, ela tomou medidas humanitárias, como a facilidade de acesso aos itens de higiene por essa minoria, conscientização de medidas de restrição e isolamento, distribuição de recursos financeiros a 101.372 famílias, que receberam em torno de $200 desde abril de 2020 para eles terem acesso aos itens de higiene básica. Mas um dos pontos também essenciais, que eu já estou finalizando aqui a apresentação, sintetizando ao máximo o artigo, é que, além, como eu falei, deles terem que conviver com todas essas mazelas que eu citei, não somente a destruição de seus bens e suas propriedades, impedimento da atividade agrícola que eles exerciam, houve o fechamento de 14 campos de deslocados dentro do Iraque e na Síria. Então, isso obrigou algumas famílias
estão retornando às suas casas destruídas e às suas vilas, né, sem acesso à água ou energia. Então, a questão aqui não foi trazer uma reflexão heróica dos direitos humanos, mas somente uma reflexão realmente colocando, né, recolocando a fragilidade desse grupo minoritário realmente no centro da nossa reflexão. Muito obrigada. Estou à disposição no final ali para nós conversarmos. Muito obrigado, Marcela, pela excelente exposição. É sempre muito enriquecedor ouvir trabalhos que saem da dogmática para o aspecto empírico e do empírico para dogmática, como fala sempre o Garavito, né? Garavito, professor de Direitos Humanos. Então, excelente pesquisa, Marcela. Agora a gente vai iniciar as nossas reflexões, né, sobre todos os trabalhos que foram apresentados, e eu vou começar, né, fazendo a minha primeira reflexão. Em seguida, a gente vai transitando por todos os pesquisadores e pesquisadoras. Bom, um ponto importante que chamou minha atenção sobre o trabalho do Marco Aurélio e do Ricardo é que a importância da responsabilização penal internacional, ela se acentua na medida em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já, inclusive, a comissão da OEA já recebeu uma denúncia contra o Bolsonaro, contra, na verdade, o governo federal, não foi contra a pessoa física, foi contra a União, contra o Estado brasileiro. Na petição da OAB, eles pedem a obrigação de fazer, eles pedem a obrigação de tomar medidas adequadas no contexto pandêmico, que, de algum modo, já perdeu um pouco a relevância diante do fato de que a maior parte da população vem se vacinando. E vejo que é muito difícil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mesmo com todas as ilegalidades perpetradas, o Brasil seja condenado, por exemplo, a indenizar. A obrigação de fazer já está perdendo a relevância, e a obrigação de indenizar é muito difícil por conta do nexo causal. E também da falta de recursos financeiros para indenizar todas as famílias que sofreram durante a pandemia com morte de entes queridos ou mesmo com a sua debilidade maior de saúde. E aí, o fato de eu não ter tanta esperança na comissão, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no aspecto da indenização ou de obrigação de fazer, reacende o aspecto pedagógico, educativo que uma responsabilização penal teria. E uma outra reflexão que eu gostaria de trazer sobre a educação, né, que foi tão falada aqui por muitos pesquisadores. Nós sentimos claramente que durante a pandemia houve uma afetação maior do direito à educação no sistema público de ensino, onde, como diz o professor Boaventura de Souza Santos, as desigualdades ficaram mais afloradas durante a pandemia. De modo que a gente tem, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, pessoas que ficaram um ano perdido totalmente. E enquanto que as universidades particulares viram na pandemia, em alguma medida, uma oportunidade de aumentar os seus lucros, né, de precarizar o ensino, de economizar e num viés de lógica de custo-benefício puramente mercadológico. Infelizmente, o ensino à distância ele tem um maior nível de abandono. Pesquisas demonstram que apenas 1/5 dos alunos de ensino à distância concluem o curso, ao passo que pelo menos metade dos alunos que fazem presencial concluem. Vejo que, do ponto de vista pedagógico, nada substitui o presencial, porque ele viabiliza a vivência humana, trocas de experiências, mas, ao mesmo tempo, a isso eu vou colocar para ouvi-los, eu acho que o híbrido é algo talvez como um caminho sem volta, trazendo a necessidade apenas de um percentual obrigatório presencial, né? E acho que o grande desafio no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais será viabilizar esse ensino híbrido para as pessoas que não têm acesso à internet, porque, em alguma medida, os direitos sociais demandam, sim, recursos, né, públicos, não só relacionados à internet, como a equipamentos e até mesmo viabilização do trabalho do professor. Saber se o próprio professor tem condições, não só do ensino superior, como do ensino infantil e médio, se o professor tem condições também
de fornecer essa aula híbrida. E, com isso, eu faço essas 2 primeiras reflexões, franqueando a palavra para vocês. Bem, muito obrigado, professor Alexandre. Obrigado pela contribuição a respeito da questão sobre o papel da justiça internacional. Eu acho que, de fato, se busca na justiça internacional não só reparação, mas um caráter até educativo, de responsabilização. O âmbito da Corte Internacional de Direitos Humanos é diferente, né, da responsabilização penal internacional. Eu acho que as responsabilidades, quando efetivadas nas cortes internacionais de direitos humanos, elas vão muito mais em sentido educativo e também, às vezes, reparador, mas ela responsabiliza o Estado, né, como pessoa jurídica. A esfera do Tribunal Penal Internacional, ela é mais residual, ela fica para um sentido menor, às vezes, mas muito mais grave. A questão do Tribunal Penal Internacional envolve um desafio, né, aos estados, porque os casos hoje em dia são muito ligados a conflitos armados, né? Nós não temos nenhum caso especificamente relacionado ao enfrentamento à pandemia. Pode ser que nós tenhamos daqui para frente, né? E a questão da jurisdição complementar, ela afasta a jurisdição dos estados de uma forma imediata, né? Então, realmente, a instituição Tribunal Penal Internacional, ela por conta de uma seletividade necessária, né? Ela não pode ajuizar todos os casos, o escritório do procurador também não autoriza as investigações sempre, então isso demanda tempo, mas só o fato de pensarmos e trazermos a reflexão mundial, e isso está nas narrativas, até das redes sociais, que o presidente é genocida por conta de um enfrentamento desastroso da pandemia, é importante no sentido de busca de uma justiça internacional. Então, nosso artigo não vem, na verdade, criar uma responsabilidade, é só refletir sobre a possibilidade de nós pensarmos a justiça internacional e a responsabilização no âmbito dessa justiça num outro caráter, e não só para as questões que envolvem conflitos armados, porque a ameaça à vida está aí, né? A ameaça à sobrevivência humana está aí, e as políticas dos estados, né, na mão de determinados governantes, têm demonstrado aí uma omissão dolosa na preservação da vida. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Mais alguém gostaria de complementar, gente? Sobre a questão da educação, pode falar, Yasmin, depois eu falo. Na verdade, peço desculpa por ter interrompido, só mesmo parabenizar que eu achei o artigo da Carolina de alto nível, me enriqueceu muito ouvi-la falar sobre esse tema, que é um tema que eu estudo. A minha dissertação vai ser voltada para a educação, então eu tenho imenso prazer em ouvir sobre esse tema, que, ao meu ver, é um dos principais, se não o principal, direito social, porque ele é o único que possibilita a gente alcançar diversos fatores sociais, é o único que possibilita a gente ter uma mudança social em diferentes aspectos da sociedade. Inclusive, na minha dissertação, eu vou investigar como que o direito à educação pode mudar a realidade das pessoas dentro do cárcere. Então, o conteúdo diverso da mudança social provocada pela educação é notório. Então, a Carolina me enriqueceu muito com a fala dela, com o artigo dela, a pesquisa dela, e ela trouxe, né, o que o meu artigo com o professor Jefferson, a gente tenta introduzir como seria essa necessária adaptação do direito à educação num contexto que a gente não estava preparado, ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia que mudou os rumos de vários segmentos, inclusive da educação, e principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, que, como ela falou, diversos estados, como o Maranhão, a metade da população não tem acesso a meios básicos de ensino, de acesso à internet. Então, essa desigualdade ficou ainda mais aflorada nesse contexto pandêmico. Então, eu acho que a principal fórmula agora é encontrar e termos políticas públicas que possibilitem esse maior acesso, já que, possivelmente, apesar da pandemia estar tentando ser normalizada, vamos dizer assim, acredito que, principalmente a nível
superior, acho que a gente nunca mais volta a ter um ensino totalmente presencial, mas sim híbrido, como o professor Alexandre falou. Então, a gente tem cada vez mais debater como ter políticas públicas para fazer com que o ensino e a educação seja efetivo para todos e de uma forma mais igualitária também, né? Porque só assim a gente vai ter uma sociedade mais justa em diversos aspectos. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade e a oportunidade de escutar artigos tão bem feitos como o da Carolina e diversos outros aqui expostos. Obrigada. Muito obrigado, Yasmin. Por isso que a Corte Interamericana cotidianamente vem abordando o direito humano de acesso à internet, né? Como uma consequência umbilical de outros direitos sociais, como condição sine qua non para o florescimento humano na sociedade que a gente vive. A Covid-19 acelerou esse processo e aí impera a necessidade de políticas públicas, como a Yasmin bem colocou. Passar a palavra aqui para a professora Carolina, que também pediu a palavra. Ainda sobre essa questão da educação, depois vou pegar o contato também, a gente troca figurinha, Yasmin, sobre esse assunto, né, que isso também a gente costuma fazer nos congressos, a gente não pode mais fazer presencialmente, mas vamos tentar fazer aqui virtualmente, né. Uma parte do artigo a gente fala das questões positivas, né, da educação à distância, da flexibilização de tempo, de espaço, principalmente no ensino superior, né, nós observamos isso, pessoas que se deslocavam do interior ou de outros estados e puderam fazer as aulas em casa. Isso realmente é muito positivo e em nenhum momento a gente também deixou de considerar a questão do avanço da tecnologia, que é um caminho sem volta, né? O ensino híbrido, o ensino à distância, realmente eles são caminhos sem volta. Mas, como disse a Yasmin, a grande questão é a gente procurar as políticas públicas que viabilizem o acesso a esse direito, né? O acesso à internet, que viabilizem as condições estruturais para esse direito à educação. Na pandemia, a gente teve isso em caráter emergencial, né? Mas isso pode ser realmente discutido como uma coisa a longo prazo, como políticas públicas de longo prazo. E também por esse caráter emergencial, eu me lembrei de uma outra questão sobre essa visão da educação, né, que realmente, como forma de modificação, de mobilidade social, de melhora na sociedade, realmente eu acho que essa questão que o professor Alexandre levantou, da diferença que ficou marcante, por exemplo, entre as universidades públicas e privadas, né, que realmente só repete as diferenças que já existem, né, que já existiam, diferenças estruturais que já existiam, né, entre as universidades públicas, entre as universidades privadas, diferença de orçamento, de possibilidade, de investimento, né? E uma autora aqui que eu poderia levantar para um estudo contrário, né, a essa visão de educação com mobilidade social, é o Bourdieu, né, quando ele diz que realmente o sistema educacional ele simplesmente repete o sistema social muito superficialmente, né? Então a gente pode ter alguns autores, claro, tem essa visão de educação como mobilidade, como mudança, mas se a gente observar o que aconteceu na pandemia, e essa observação do professor Alexandre, a gente poderia muito bem tratar, baseada na teoria dele, que diz que simplesmente se repetiu o que já era estratificado na sociedade dentro dos sistemas de ensino. São só essas reflexões que eu gostaria de deixar aqui para a gente no Congresso e agradecer novamente. Muito obrigado, Carolina, pelas contribuições. Mais alguém gostaria de... Depois, se não tiver mais nenhuma fala, eu vou só fazer uma reflexão sobre a questão da minoria étnica. Uma provocação bem interessante. Professor Alexandre, por favor. Tudo bem? Fique à vontade, professor. Bom, eu queria, mais uma vez, parabenizar o evento no Iberojur e todos os outros co-organizadores. O professor Fábio Veiga tem proporcionado, através do Iberojur, esse contato entre as instituições nacionais e também com as instituições internacionais, né? Nós tivemos um evento recente com a Universidade da Polônia, então é algo realmente até diferenciado. Nós estamos, de alguma maneira, acostumados mais com as universidades europeias, especialmente portuguesas, e a Universidade Portucalense do Porto também tem sido um locus muito privilegiado para esse amadurecimento.
mas esse evento em especial, eu acredito que marca um momento importante para nós, e participarmos desse grupo de trabalho, desses painéis, no encerramento, não é, do Congresso, também para nós é muito importante, parabenizando também, como eu fiz aqui no privado, professor Alexandre, toda a sua dedicação à pesquisa jurídica a partir do Estado do Pará, e levando sempre em consideração também as nossas peculiaridades. O que eu percebi aqui, depois da explanação da Yasmin, que fez muito bem, não é? Mas a participação também, a colaboração da professora Carolina foi fundamental, porque, de alguma maneira, eu acredito que se nós fôssemos aqui conceber a continuidade do debate, o que foi proporcionado nesta tarde, nós perceberíamos que realmente a pesquisa da Yasmin, que eu apenas, obviamente, colaborei como professor aqui do nosso mestrado em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia, mas a pesquisa mais profunda, não é fruto de uma disciplina desenvolvida aqui, ofertada no nosso mestrado em Direitos Fundamentais. As duas pesquisas, de certa forma, se complementam, não é? Talvez a fase da pesquisa da Yasmin seja ainda introdutória, conceitual, de algumas percepções, e aí a pesquisa da professora Carolina vem e complementa, estabelecendo alguns contrapontos. E, por outro lado, na sua fala, acredito que nós tivemos uma síntese, não é, daquilo que talvez seja a conclusão a partir... e um colega postou há pouco aqui no chat, não é, que já realizou uma pesquisa em relação às federais, às públicas, melhor dizendo. Há um número muito reduzido de instituições que conseguiram responder muito rapidamente às demandas trazidas pela pandemia. As particulares, obviamente, responderam mais rapidamente, e isso é colocado, sem dúvida nenhuma, como uma virtude, não é, da capacidade de organização das particulares, mas acho que a sua fala ela é quase que inquestionável. Se aquilo que foi ofertado nos últimos 3 semestres, não é, um semestre pela metade, o primeiro de 2020, e mais os 2 últimos, o segundo de 2020, o primeiro de 2021, a realidade é que, sem dúvida nenhuma, as instituições particulares aproveitaram desse momento até para antecipar algumas mudanças que estavam previstas, não é? Essa transição para o híbrido. Eu não sei quantos colegas já vêm acompanhando, mas já começaram há algumas semanas ou poucos meses os credenciamentos e as autorizações do curso de EAD em Direito. Então, aquilo que foi, durante muito tempo, alvo de resistência, somente assumida pela OAB, pela Comissão de Educação Jurídica da OAB, mas também por boa parte dos professores de direito, e as razões, muito sinteticamente, o professor Alexandre há pouco relatou, e eu sei que não é uma percepção individual dele, não é? Eu acho que é da maioria dos professores de direito, mas agora já é também uma realidade, né? Então, em tese, o MEC já começou a autorizar os cursos em EAD, mesmo sabendo que esse dado também é inquestionável, não é? Que boa parte dos alunos pode inicialmente se interessar pela modalidade EAD, achando que há uma facilidade maior, atraída, quem sabe, até pelo valor, que quase sempre é reduzido, porque os custos são bem mais reduzidos também que o presencial, mas que, pelo menos aí, como disse o professor Alexandre, 80% acabam desistindo e não concluindo, e aí tentando retornar à modalidade que mais se adequa às suas competências, habilidades, interesses, disciplina, que é a modalidade presencial. Então, eu e Yasmin, creio, ficamos muito felizes, mesmo que eu não seja o orientador da Yasmin nesse mestrado, mas ela tem procurado apresentar todas as suas ideias em vários eventos. Essa é a segunda participação nossa também aqui no Iberoju, e sempre muito humilde também no recebimento das colaborações. Eu acredito que essa tarde foi muito especial para ela, para o trabalho que ela está desenvolvendo, que daqui a pouco ela tem que qualificar e depois defender. E mais uma vez, professor Alexandre Bona, agradecendo a oportunidade e declarando a nossa honra em estarmos num grupo coordenado por você, conhecendo a sua competência, dizendo que você sempre está aí pelo Brasil, mas honrando o nosso querido estado do Pará. Um abraço a todos e a todas.
Obrigado, professor. O professor Jefferson é reitor, né, de universidade, então conhece muito de educação, sabe o que fala. Obrigado, professor. E também gostaria de falar sobre uma pequena reflexão aqui sobre o excelente trabalho da Marcela. Quando a gente fala de minorias no campo dos direitos humanos, sempre é um grande desafio. Por quê? Minorias são grupos que sofrem exclusões, estigmatizações e possuem uma vulnerabilidade acentuada em relação a violações de direitos. E o que me chama a atenção neste caso do grupo Yazidis, né, dessa minoria religiosa, acho que étnica também, né, Marcelo? Ele trouxe à tona uma frase do Alberto Bobbio. Alberto Bobbio sempre disse que o maior desafio dos direitos humanos é efetivá-los. Essa é a crise dos direitos humanos, efetivá-los. E aqui a gente está diante de um direito humano, ou de direitos humanos, que a doutrina chama de primeira dimensão, né? Obviamente, a gente não concorda com essa classificação, por conta da indivisibilidade, enfim, mas a gente está falando de integridade física, a gente está falando de vida, né? Que foram as primeiras conquistas, né, no campo internacional dos direitos humanos, do ser humano como um sujeito de direito internacional. A gente está falando do direito de ir e vir, de liberdade, de integridade psíquica, meninas, mulheres estupradas, um genocídio que já vem sendo reconhecido pela ONU. E aqui o grande desafio é que no campo internacional dos direitos humanos, os estados eles se vinculam voluntariamente à ordem jurídica internacional. Então, o Brasil ratificou o Tratado de Proteção a Pessoas com Deficiência. O Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica. Por isso, ele se vincula perante aquela ordem jurídica internacional. Isso é um grande desafio, também uma discussão enorme. Mas existem outras formas, né, como embargos econômicos, que fragilizam aquele país e o forçam a adotar políticas de proteção dos direitos de pessoas. O que, nesse caso, me parece que não é o Iraque em si, né? Mas sim o Estado Islâmico. Ou o Iraque é conivente, né? Ou o Iraque é omisso com relação ao combate a essa violência, uma questão também que talvez a Marcela possa esclarecer melhor para a gente, porque é um assunto que me deixou bastante interessado. Ok, então, coloquei aqui, ativei o microfone, então, estão me ouvindo? Vamos lá. Eu vou obrigada pelas ponderações, porque é um desafio, como eu falei, muito grande, em 10 minutos sintetizar o artigo, que não dá para aprofundar outras questões. E agora, nesse momento da nossa conversa, eu acredito que vai ser melhor para esclarecer algumas questões. Então, vamos lá. Concordo perfeitamente com o professor quando ele falou que o maior desafio dos direitos humanos é efetivá-los, né? E nós, assim, estamos aqui no século XXI e na nossa realidade ocidental nos choca muito, né, ouvir e ver que ainda grupos minoritários ainda são alvo, né, de uma perseguição. Mas o que eu gostaria de esclarecer, e isso eu faço na minha pesquisa que está em andamento, porque eu pesquiso com um recorte mais focado no perseguição religiosa em razão de gênero. E aí eu tenho como minha metodologia o caso de Nadia Murad. Então, eu vou esclarecer um pouquinho alguns pontos do caso da Nadia Murad, que vai nos ajudar para a parte final, quando você falou, mas eu queria saber, eu gostaria de saber em relação àquela parte da punição, voluntariedade dos estados aos tratados, se realmente o Iraque é omisso, porque nós estamos falando de um grupo radical islâmico, que é o Estado Islâmico, que auto se denomina Estado, mas não é, formalmente. Então, vamos lá. O caso de Nadia Murad. Nadia Murad, ela era uma menina que tinha uma vida, uma moça pacata, morava ali naquela região norte do Iraque, tinha uma família muito grande, e ela tinha o sonho de ser cabeleireira e viver naquela região. Casar e viver a sua vida normalmente. Até que a vida dela sofreu essa virada, né, terrível, por causa dos acontecimentos do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo radical, mas ele se distingue dos demais grupos radicais, como a gente conhece, Boko Haram e tantos outros assim, porque ele tem uma ideologia amparada no Islã,
primitivo, ou seja, é baseada até muitos, eu não sou teóloga islâmica, mas pelas minhas pesquisas eu tenho visto os autores falando justamente isso, que a ideologia dele é fulcrada com base na teologia do surgimento do Islã, que se remonta ao século 6 e 7, com a era do profeta Maomé. Então, é uma tentativa de se retornar, com base em movimentos de interpretações do Islã, a um Islã mais puro. Então, assim, o primeiro ponto que a nossa dificuldade ocidental porque a gente tenta enxergar a realidade do Islã ou Iraque de uma forma homogênea, né? E isso é totalmente distinto. A gente tem que quebrar algumas construções, porque senão você corre o risco de enxergar qualquer pessoa que professa a religião do Islã, você vai começar a achar que ele é um terrorista, um radical, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como tem diversas correntes de pensamento, de interpretação, por exemplo, dentro do cristianismo, que aí tem os neopentecostais, protestantismo, catolicismo, dentre outros, acontece também com a religião do Islã. Ou seja, o Islã não se dá de uma forma uniforme, tá? Então, o que aconteceu? O Estado Islâmico, esse grupo radical, ele usa a religião como forma de instrumento de dominação política. Então, a ideologia do Estado Islâmico, sim, era de construir uma sociedade islâmica homogênea, amparada em autores, né, ali do século mais ou menos 13, 14, e também se remontando às origens do século 6 e 7. Então, assim, se Maomé usava barba, estimula-se o comportamento. Então, por isso que eles, né, usam barba, e dentre tantos outros comportamentos. Então, quando a gente vê, ou tem notícias, por exemplo, de que um radical, ou um membro do Estado Islâmico, um guerrilheiro do Estado Islâmico, foi a algum lugar e colocou um colete, e apertou ali, né, explodiu e matou tantas outras pessoas, realmente, ele acredita que no uso da jihad, que é esse instrumento para encontrar Allah, ele está contribuindo para a construção dessa sociedade islâmica homogênea. Então, o Estado Islâmico, ele se aproveitou de uma instabilidade política que já estava acontecendo com a crise civil, né, a guerra civil lá na Síria, de Bashar al-Assad desde 2011, né, e ele foi surgindo de acordo com as insurgências, com a invasão americana, né, do governo Bush em 2003, porque, vamos lá relembrar, não sei se vocês se lembram, mas em 2003 o governo Bush invadiu o Iraque, né, contrariando a Assembleia Geral da ONU, porque eles falaram que o Saddam detinha armas nucleares. Né? Então, assim, teve o 11 de setembro de 2001, aí teve a invasão à guerra ao Afeganistão, então já estava com a guerra do Afeganistão em andamento, e aí surgiu essa narrativa de que o Iraque detinha as armas, né, nucleares. E o caso foi submetido, né, até ali na Assembleia Geral, mas só ao Reino Unido que apoiou. Né? Então, assim, eles invadiram. E aí, o que aconteceu? Teve a insurgência de grupos radicais, que o Estado Islâmico, a princípio, era um grupo muito sem expressão em 2003. Ninguém acreditava que fosse surgir o que hoje ele é. Hoje, assim, considera-se, tem um estudo da Universidade de Stanford, que é o Centro de Vigilância ali, considera-se que, nesse momento, a fase do Estado Islâmico ele está adormecido. Tá? Então, a era de ouro do Estado Islâmico, depois de tantas insurgências, enfim, foi ali em 2014, quando ele se aproveitou essa instabilidade política na Síria e no Iraque, que estava fragilizado. Por que estava fragilizado? Em 2005, começou aquele processo de democratização no Iraque, tem uma constituição no Iraque, os Estados Unidos estavam ali, as Nações Unidas também, mesmo com a morte do Sérgio Vieira de Mello em 2003, mas ainda tinha ali as forças americanas, mas as forças americanas, as tropas, foram sendo retiradas no governo Obama. Então, em 2011, 2012, muitas tropas foram retiradas, então o Estado Islâmico aproveitou aquele vácuo de poder e ascendeu. Quando eles ascenderam, a partir de 2014, eles começaram a retomar alguns territórios. E aí,
justamente em 2016, alguns dias antes deles invadirem essa cidade onde Nadia Murad morava, e grande parte dos yazidis estavam concentrados nessa região norte do Iraque, o que aconteceu? Eles tomaram Mossul. Mossul é considerada a segunda maior cidade do Iraque. Então, eles já tinham controle de Raqqa, que é uma cidade na Síria, e conseguiram dominar Mossul. Essa região onde os yazidis estavam concentrados, porque imagine o Iraque como uma colcha de retalhos, e essa colcha de retalhos, na demografia do Iraque, assim, tem lugares que a presença maior é de árabes, sunitas e xiitas, aí tem ali uma parte que tem cristãos, que são minorias ali, e tinha os yazidis concentrados na região norte. Aquela região é uma região estratégica. Por quê? Porque ela liga Raqqa, na Síria, e Mossul. Então, era a rota do Estado Islâmico. E ali também se concentravam muitas... É uma área muito rica em recursos naturais, petróleo. Então, o que aconteceu? Voltando ali. O Estado Islâmico, na sua ideologia, eles acreditam que qualquer outros que não se convertam ao Islã estão atrapalhando na construção dessa sociedade islâmica homogênea. E o que aconteceu? Porque eles tinham uma fúria muito grande com essa minoria. Porque, assim, não só tem um relatório do Parlamento Europeu, que esse relatório do Parlamento Europeu, só um minutinho aqui, deixa eu colocar aqui, em 2016, eles ali comprovam que realmente cristãos, saduceus, shabaques, e não somente os yazidis foram alvo dessa fúria, tá? Mas os membros do Estado Islâmico acreditam que eles são pagãos. A narrativa que tem é que eles são pagãos, eles são politeístas. Então, assim, eu estou dando a oportunidade para você se converter ao Islã. Então, se você não se converte ao Islã, você merece a espada, que é uma interpretação equivocada, né? Tem alguns trechos do Alcorão e eles se baseiam nessa interpretação equivocada. E aí, na concepção, eles acreditam que eles são o quê? Pagãos, porque eles não adoram um único Deus, porque há aspectos de sincretismo religioso dentro da religião dos yazidis, e Yazid é uma condição, é uma etnia e é uma religião. E não há uma conversão ao yazidismo, eles já nascem yazidis, eles não são permitidos nem casar com outras pessoas fora do yazidismo. E se acontecer isso é causa até de exclusão do próprio grupo minoritário. E aí a gente toca num outro ponto, porque essas mulheres que foram escravizadas e que conseguiram fugir depois com a queda do califado e foram parar em campos de deslocados, e aí elas estavam ali naqueles campos aguardando, né, a localizarem a família para elas poderem retornar ao convívio sendo de suas famílias. Digamos que essas mulheres, e tem muitas mulheres nessas condições, que engravidaram desses membros do Estado Islâmico, desses homens. O seu grupo, a sua família, não aceita a criança. Por quê? Eles consideram a criança como muçulmana, não yazid. Então, aí está um problema terrível agora. Então, vamos para a parte 2. A questão da voluntariedade dos tratados, que você muito bem colocou, e na minha pesquisa também eu abordo. Iraque e Síria não ratificaram o Estatuto de Roma. Então, logo, a questão não pode ser levada ao TPI. Muito embora essa seja a luta de Nadia Murad, que já tentou levar o caso ao TPI. E aí esbarrou justamente nesse aspecto da voluntariedade. Mas, caso a Assembleia Geral das Nações Unidas submetesse, né, poderia. Mas aí tem um documento oficial, que é um relatório, que é o They Came to Destroy, que foi presidido pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, que ele presidiu essa equipe, relatório de Comissão de Investigação de Crimes lá na Síria, se eu não me engano é junho de 2016. Nesse relatório ele coloca que um dos impasses, um dos entraves para a punição e submissão ao caso ao TPI é justamente essa questão que eles não ratificaram, mas
em tempos, assim, não fazia muito tempo que o Conselho ali de Segurança tinha tentado submeter a questão dos crimes da Síria para que Bashar al-Assad fosse realmente punido. E a Rússia e China vetaram a responsabilização, né, a submissão. E aí, por causa desse histórico, aí está lá no relatório falando que, no momento, eles não iriam submeter. E aí estimula para que os estados, né, tomem e adotem mecanismos de controle e punição da responsabilidade pessoal dos membros. Porque não tem como responsabilizar o Estado. E aí tem um caso muito interessante, que só esse caso já dá uma outra pesquisa, é que a Alemanha ela está julgando um membro do Estado Islâmico, um iraquiano, na Alemanha, por crimes praticados, daí evoca, né, o Estatuto de Roma, que considera ali crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, justamente de uma menina Yazidi que foi morta, né, por esse combatente. E é muito interessante, eles evocam o princípio da jurisdição universal, e isso está em voga no momento. Então, assim, o Iraque, ele não está omisso, porque, na minha opinião, na minha singela opinião, porque o Iraque ele está colaborando com as Nações Unidas, tanto que tem uma equipe de investigação que está lá em solo iraquiano coletando provas, né? Tem diversas valas comuns lá no Iraque que estão sendo abertas, mas que essa coleta de provas ela foi paralisada por um tempo por causa da pandemia. Então, a UNITAD, que é essa equipe de investigação, e o governo iraquiano está, né, ali colaborando, eles estão lá abrindo as valas comuns, coletando provas e ajudando a identificar vítimas. Então, e agora também, recentemente, em março desse ano, o parlamento iraquiano aprovou uma lei de proteção às mulheres que foram vítimas do Estado Islâmico. Então, ali prevê a possibilidade de indenizações, auxílio até ao trabalho, dentre outras, mas já recebeu críticas porque, em relação ao reconhecimento da paternidade dessas crianças, ali foi omissa, porque é um ponto ali, eu acredito que é a ferida, né? Porque imaginem essas comunidades que já estão fragilizadas, e aí serem obrigadas é muito complicado você obrigar essa comunidade a aceitar. Eu sei que na nossa ótica é um absurdo, de certa forma, porque a criança não tem culpa, e a criança tem o direito à filiação, ao reconhecimento de uma paternidade, mas ela não é reconhecida no seio da comunidade Yazidi. Então, esse é uma das feridas, uma das heranças ali que o Estado Islâmico deixou. Então, acho que eu consegui, acho que não faltou nada. Eu acredito, mas... Foi super completo, eu já estava me sentindo num podcast, assim, só apreciando, porque você esgotou tudo que a gente colocou. Muito, muito bom. Uma aula de geografia, história, Obrigada. A situação local, muitas coisas que a gente não sabe, né? Porque... o caso não é tão, eu acredito, assim, pouco explorado. Eu vejo que na Europa tem muito mais artigo, eu tenho pesquisado bastante, e eu vejo que na Europa tem se falado mais sobre a questão da responsabilização, né, dos membros do Estado Islâmico, a questão dos IAS, aí tem artigos sobre a condição de saúde, eu achei esse artigo, né, que me ajudou bastante nessa reflexão, apesar do meu recorte da minha pesquisa ser na intolerância religiosa, né, focada no gênero, né, que aí, como eu falei, o que me norteia na minha dissertação, que está em andamento, é o caso de Nadia Murad, só que eu trago, na parte 2, essa questão da reprimenda. Perfeito, perfeito. Excelente. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Não sei se temos mais alguma contribuição. Se não tivermos, gostaria de abrir as câmeras para tirar uma foto, para registrar o nosso painel. Vamos lá. Vou tentar fazer um print, viu, Fabiana? Vou tentar fazer um print aqui no meu computador. Vamos lá.
Vamos lá, gente. 1, 2, 3, valendo. Pronto. Gente, foi um prazer conhecê-los. Vamos nos seguir lá nas redes sociais. Vou colocar a foto lá de vocês. Um grande abraço. Espero vê-los em breve.